Graça e paz, igreja, amém? Enquanto o pessoal desce lá para o culto infantil, eu te convido já a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 139. Salmo 139. Um prazer poder novamente compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, com a igreja. Que o Senhor abençoe o reverendo Tiago, lá na cidade a qual ele está, Pato Branco. Que Deus possa usá-lo lá também. Eu quero te convidar para que você abaixe a sua cabeça. Vamos nos colocar diante do Senhor, buscar sua orientação para esse tempo. Pai bendito, Deus grande, como acabamos de cantar, Deus provedor, Deus no qual nós podemos confiar. Obrigado, Senhor, porque realmente a sua grandeza é extraordinária, a nossa pequenez é vista assim pelo Senhor, mas o Senhor nos acolhe da mesma forma. Assim, ó Deus, buscamos em Ti a orientação, a sabedoria do alto, a condução para esse tempo diante da Tua palavra, porque entendemos que quando abrimos a Sua palavra, o Senhor está a falar conosco, é a Sua voz na direção dos nossos corações. Por isso, ó Pai, primeiramente eu peço por mim, que o Senhor conduza a minha mente, o meu coração, que o Senhor, ó Pai, me tome por inteiro, que o Senhor, ó Deus, me ilumine nessa noite, para que o Teu povo venha entender o Seu recado, para que o Teu povo venha compreender a Sua voz. Por isso eu peço por eles também, para que o Senhor da mesma forma acalme os corações, retire as preocupações, faça, ó Deus, com que os seus olhares, com que os seus corações, a sua mente esteja voltada tão somente para a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amados e amadas, nós vamos refletir nesse salmo hoje, no Salmo 139, um salmo de autoria do rei Davi, mas eu não estarei lendo ele agora nesse momento. Ao desenvolver a mensagem, eu vou estar chamando a sua atenção então para os versos, ok? Então não se preocupe, nós vamos ler a palavra de Deus, porque mensagem sem a palavra de Deus é apenas um pretexto para ideias humanas. Mas nesse caso não, hoje novamente, estamos aí sendo servidos domingo a domingo pelos nossos pastores com a palavra de Deus, e hoje não será diferente. Assim, eu te convido então a você antecipar um exercício que muitas vezes nós fazemos no fim de ano, e o fazemos muitas vezes de uma forma tardia, ou até mesmo de uma forma superficial. Aquele momento que nós olhamos para o ano que se passou, e então tentamos olhar e perceber os ganhos, as perdas, e o que ficou de saldo. Eu entendo que esses momentos nos quais nós paramos, nós damos um tempo para o nosso interior, ele é muito importante para fazer uma avaliação de como nós estamos, de como nós estamos andando, e perceber então os nossos acertos, os nossos erros, perceber então o que está ficando de saldo. Eu sei que fazemos essa retrospectiva muitas vezes de uma forma muito rápida, de uma forma muito inesperada. Anotamos numa folhinha algumas metas para o próximo ano, mas não refletimos o tempo que se passou. Na minha caminhada ministerial, eu percebo que muitos irmãos, muitas irmãs que se achegam em conversas para aconselhamento, a gente percebe que muitas vezes elas não têm a capacidade de parar e pensar e refletir sobre as suas vidas, a partir de fazer esse balanço. Por isso, eu convido você a realizar um balanço da sua vida no dia de hoje, não precisando esperar até o final do ano, mais 4 meses,
Mas o dia de hoje é um dia também ideal para que se faça esse balanço, e o exercício é como uma empresa que fecha as suas portas, que para por um tempo a sua atividade, que olha para dentro e faz um inventário. Mas eu convido você a fazer esse balanço, não na direção das coisas materiais, mas sim na direção da sua vida espiritual. A sua vida espiritual. E na vida espiritual, essa reflexão, esse balanço, esse exercício, ele se torna mais difícil, porque nós lidamos então com questões subjetivas e não objetivas. Porque na esfera da espiritualidade, nós lidamos com questões particulares da nossa intimidade com Deus. E demanda de nós então mais atenção. Demanda de nós então mais preparo até mesmo. Demanda de nós então parar, sossegar por algum tempo e procurar a presença de Deus. E eu te pergunto, até aqui nesse momento, você chega nesse momento mais parecido com Jesus? Você chega nesse momento mais íntimo do Senhor? Você, meu irmão e minha irmã, você está se dedicando mais e mais, está sendo perseverante à oração? Você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, você tem servido a igreja do Senhor com mais apego, com mais excelência, com mais dedicação? Você tem intensificado o tempo de comunhão com os seus irmãos? Você tem lutado contra o pecado, contra os desvios, contra os erros? A pergunta é: como que você está nesse momento? Como que você chega até aqui? Porém, eu chamo agora a sua atenção para o texto bíblico, Salmo 139. E eu quero chamar a sua atenção no penúltimo verso. Porque o salmista, quando ele olha para a vida dele, ele percebe que ele tem que parar. Ele tem que fazer uma reflexão da vida. Mas ele entende, ele olha para o seu interior e ele entende que, na verdade, se ele executar uma autoavaliação, ele está propício ao erro. Ele está propício a um relatório final enganoso. Então, o Salmo 139, verso 23, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista se dirige a Deus, porque em Deus ele compreende que Deus é capaz de fazer sim uma autoavaliação da sua vida, porque em Deus não há erro nessa avaliação, porque Deus é verdade. Porque em Deus nós encontramos a verdade. E a verdade é luz. E a verdade transforma, sim, as nossas vidas. E esse verbo, sonda-me, essa expressão, sonda-me, não é algo superficial, mas é algo profundo. Extremamente profundo. Eu e você não somos capazes de esquadrinhar o nosso coração. Eu e você não somos capazes de enxergar os nossos erros. Mas Deus sim. Por isso, quero pontuar com os irmãos e as irmãs nessa noite 4 razões pelas quais eu afirmo e entendo e estou convicto de que Deus é o melhor avaliador das nossas vidas. 4 razões. Porque eu entendo que Deus pode nos oferecer sim um relatório correto, certo,
sobre como está a nossa vida nesse momento. Porque em Deus eu encontro um Deus que se preocupa com a minha vida, a ponto de eu até mesmo olhar para mim e pensar que eu não me preocupo tanto assim, mas Deus sim. A primeira razão a qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que o Senhor sabe tudo sobre todos. Versículos 1 e 6, por gentileza, acompanhem a leitura. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. Irmãos, eu não me lembro quantas vezes eu me assentei, eu não me lembro quantas vezes eu me levantei, nem no dia de hoje, muito menos no dia de ontem, muito mais ainda se eu olhar para as semanas que se passaram. Mas Deus conhece não só os momentos que eu me levantei e me sentei, mas Ele conhece quantas vezes foram, em que horário foi e aonde foi. Mas o texto continua. De longe conhece os meus pensamentos. Igreja, Deus conhece todos os meus pensamentos, todos aqueles pensamentos que passam pela minha mente. Nenhum dos pensamentos foge do conhecimento do Senhor, dos melhores aos piores, dos mais compassivos e misericordiosos para os mais cruéis e horrorosos, dos mais dignos, honrados e honestos, aos pensamentos mais perversos, mesquinhos e desonrados. Deus conhece todos. Nenhum foge do seu conhecimento, nenhum. Mas o versículo de número 3 diz o seguinte ainda: observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aqui, os verbos andar e deitar, eles estão numa realidade de expressão, no sentido de executar, no sentido de uma ação, mas essa ação é tanto no sentido realmente de executar alguma coisa, como no sentido também de não fazer alguma coisa, porque tanto fazer ou não fazer é uma ação. Por isso, então, o texto diz: observas o meu andar e o meu deitar. E eu, olhando para esse texto, eu percebo o seguinte, que o Senhor não só sabe o momento que eu deveria andar e estou descansando, como também Ele conhece os momentos que eu deveria descansar e estou fazendo alguma coisa. O Senhor conhece todos, nada lhe é oculto. Ainda, meus irmãos, o que dizer das nossas palavras? Versículo de número 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor, Ele conhece todas as nossas palavras. As palavras que proferimos na direção da bondade, como as palavras que proferimos na direção da desconstrução ou da destruição. Eu lembro aqui do texto de Tiago, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: de uma boca procede bem e maldição. Mas Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele não para por aí. Ele ainda vai terminar ainda a sua exposição dizendo assim: meus irmãos, isso não deveria ser assim. E você há de concordar comigo que realmente as nossas palavras, elas podem construir como destruir, elas podem abençoar como amaldiçoar. Que as nossas palavras podem levantar alguém ou derrubar alguém.
Ainda, seguindo o texto, versículo de número 5, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Se tem alguém realmente que nos conhece, não é os nossos pais. Se tem alguém que realmente nos conhece não é o seu marido, não é a sua esposa. Se tem alguém que realmente nos conhece, não são os nossos amigos. Se tem alguém que realmente te conhece e me conhece, não é o meu mentor ou o seu mentor, não é o seu terapeuta. Mas se tem alguém que realmente conhece por inteiro, na totalidade, é o Senhor. Por isso, então, essa é a primeira razão pela qual, ao fazer esse exercício de reflexão diante de Deus, de como está a nossa espiritualidade diante do Senhor, nós temos que lembrar que o Senhor conhece tudo, absolutamente tudo, que o Senhor não é pego de surpresa em nenhum momento, mas Ele conhece as nossas vidas por inteiro. A segunda razão é que o Senhor presencia todo o nosso viver. Todo o nosso viver. Versículo de número 7 a 10, primeiramente, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem um sermão, você pode consultar após, ouvi-lo, se ainda não ouviu, que é onde ele vai expor esse Salmo 139. E quando ele chega então diante desse texto, ele vai usar um tópico do seu sermão dizendo assim que Deus nos encurralou. Deus nos encurralou. Por quê? Por quê? Porque não há lugar aonde possamos nos esconder ou fugir do Senhor. Esse uso da linguagem figurativa aqui do salmista significa exatamente isso, que Deus está presente nos céus, nas alturas, que Deus está presente no mais profundo abismo, na profundidade, que Deus está presente a leste, a oeste, de uma extremidade à outra. Lá Deus está também. João Calvino expressa a sua compreensão sobre esse texto, dizendo o seguinte: minha visão é que Davi, o autor do Salmo, que Davi dá continuidade à mesma ideia de ser impossível que os homens, por meio de qualquer subterfúgio, ludibriem os olhos do Senhor. E diante dessa verdade, enquanto eu me deparava com o Salmo e preparava essa mensagem, a qual eu tive muito tempo para preparar, e até mesmo eu comentava com o reverendo Patrick, às vezes muito tempo atrapalha, porque muito conteúdo de repente traz uma certa confusão diante da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade. Mas diante disso, pela graça do Senhor, o Senhor me chamou a atenção para a seguinte palavra: santidade. Deus conhece todo o meu viver. Deus conhece todo o meu viver. E não há nenhum lugar aonde eu possa me esconder do Senhor
e fugir da presença dEle. A minha vida, a sua vida está diante do Senhor. O Senhor está presenciando todos os nossos atos, todas as nossas falas, 24 horas por dia. O Senhor está presenciando o nosso agir, o Senhor está presenciando o nosso silêncio, o Senhor está presenciando o nosso dormir. O Senhor está em todo local presenciando a nossa vida. E isso me leva a pensar na direção da santidade algumas coisas. Que o Senhor presencia os meus atos de bondade, mas também Ele presencia os meus atos de maldade. Isso me leva a pensar que o Senhor presencia os meus atos de generosidade, mas que também Ele presencia os meus atos gananciosos. Isso me faz refletir e pensar que o Senhor presencia os meus acertos e os meus erros, que o Senhor também presencia os meus atos que o glorificam, que o engrandecem, mas também aqueles que o desqualificam. Mas não para por aí. Eu te convido ainda a ler o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, isso me trouxe outro pensamento sobre a santidade também. Porque nós podemos esconder os nossos pecados e agirmos na escuridão. Nós podemos sim pecar e esconder dos outros. E a sensação de segurança, de esperteza, de autoconfiança, é isso que as trevas, que a escuridão nos propõe. Agora, quando eu olho para o texto e percebo o salmista então trabalhando essa questão de que Deus tanto está nas trevas como está na luz, e de que para Deus, como o versículo 12 diz, que a noite é tão clara como o dia, isso estremece o meu coração. Isso mexe comigo. E eu espero que também mexa com você. Eu espero também que você perceba que o Senhor está presenciando todos os nossos atos, todo o nosso viver. Terceira razão está nos versículos 13 a 18. O Senhor é o autor da minha vivência, da minha existência melhor. E por isso, então, Ele também é capaz de me apresentar um relatório de como está a minha vida. Vamos ler? Versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo.
Eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 16, porque o versículo de número 16 é o versículo chave dentro desse trecho da porção da palavra de Deus, porque nesse versículo 16 tanto vai trazer essa questão da nossa substância ainda informe, de algo ainda que não nasceu, como também a questão de que Deus já determinou todos os nossos dias, início e fim. O versículo de número 16, nesse contexto, ele é a chave exatamente por isso. Porque quando eu penso nesse contexto de um Deus grandioso, ao qual nós acabamos de cantar, quando eu reflito sobre a questão de um Deus poderoso, a ponto de saber tudo sobre mim, mas não somente saber tudo sobre mim, mas de um Deus também que presencia toda a minha vida, mas não somente presencia a minha vida, mas também de um Deus que me formou, de um Deus que me trouxe à existência, e não só que me trouxe à existência, mas que cuida da minha existência, que me provê tudo. Eu também usaria a mesma palavra que o salmista usa aqui no verso de número 14. Eu fico assombrado diante disso. Eu fico intimidado diante desse Deus poderoso. Porque enquanto eu olho para mim, e novamente eu olho para a minha pequenez, para a minha fragilidade, eu me deparo com um Deus grandioso, um Deus extraordinário, um Deus grande, poderoso, um Deus onipotente, um atributo do Deus do qual nós servimos. Mas eu disse para você que eu quero que você olhe para o versículo de número 16, mas principalmente para a parte que vai dizer assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. A ideia aqui do salmista, ao falar sobre que Deus já escreveu um livro, a ideia aqui não é a questão de que Deus necessita colocar alguma coisa no livro para que não venha esquecer de realizar. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui, na realidade, é outra. A ideia aqui é para trazer lembrança para o povo que Deus é conhecedor de todas as coisas, mas que também é Ele que cuida do seu povo. Ao mesmo tempo que o salmista está dizendo que o Senhor colocou no livro e que lá estão escritos todos os nossos dias, primeiro, exatamente essa questão, ele nos dá o conhecimento de que Ele sabe tudo, presencia tudo, que Ele é poderoso. Mas esse poder de Deus é manifestado também na direção do seu povo, um povo que recebe o seu cuidado. E aí me veio outra palavra à mente, a qual nós precisamos também pedir para que Deus faça esse exercício conosco, para que venhamos a refletir, para que venhamos a fazer esse balanço na nossa espiritualidade, na direção do que, pastor? Na direção da nossa confiança nele, na direção de como está o nosso coração no tempo da adversidade, na direção dos tempos difíceis, porque é aí que nós somos provados. Versículo de número 23, sonda-me, ó Deus, penetra profundamente no meu coração, mas também prova-me, prova-me, prova-me. Por isso, amados, como você tem lidado com as adversidades? Como você tem lidado com os problemas? Como você tem lidado com a escassez?
Como você tem lidado com a falta de saúde? Como você tem lidado com as perseguições? Como você tem lidado com as incertezas que envolvem não só o seu futuro, mas o futuro dos seus filhos? Como você tem lidado? Na perspectiva de que Deus é onipotente, poderoso para transformar toda e qualquer situação, ou na perspectiva humana? Porque a perspectiva humana nos propõe muitas coisas, porque na perspectiva humana as nossas decisões são tomadas com base na urgência, com base de um coração ansioso, com base até mesmo de uma consciência arrogante, de que nós conseguimos tudo, que nós transformamos tudo, que nós passamos por tudo. Mas uma consciência de que Deus é o nosso Senhor e o nosso provedor, é aí que nós então colocamos diante de Deus, expressamos diante de Deus, melhor, a nossa confiança nele. Como está a sua confiança no Senhor? Que respostas estamos oferecendo a Deus, a esse Deus que te formou, a esse Deus que te trouxe à existência, ao Deus que está trilhando essa história da sua vida ao seu lado? Que respostas você dá a Ele no tempo da dificuldade? O grupo dos pequenos, perfeito louvor, acertei? É que tem uma expressão no primeiro cântico, que as crianças cantaram, e eu fiz uma confusão aqui com o nome do grupo, com a expressão, porque é muito próximo. Diz assim: perfeito amor nunca falhará, eu posso acreditar. O Deus que te formou, você pode acreditar nele, você pode confiar nele. Eu lembro ainda de um outro salmo, escrito também, de autoria do rei Davi, o salmo de número 37, versículo 5, e você já sabe o que diz lá, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Qual é o final? De 1 a 10. Como está a sua confiança no Senhor diante da adversidade da vida? De 1 a 10. Que nota você dá a você? Mas eu não vou permitir que você cometa um erro. Pergunta a Deus. Fala com Ele. Senhor, como estou diante de Ti? Que nota o Senhor me dá na questão da confiança no Senhor? Quarta razão pela qual você deve recorrer a Deus para que sonde e para que prove o seu coração. Quarta razão: o Senhor é o receptor da nossa lealdade. O Senhor é aquele que recebe de nós a lealdade. Versículos 19 e 22 diz assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Aí você concorda com o salmista, né? Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Continuamos concordando com o salmista, não é isso? Porque como seria bom que Deus acabasse com os perversos.
e que Deus nos colocasse numa bolha, onde nós não tivéssemos contato nenhum com os violentos. Não seria bom isso? Não seria uma benção? Você há de concordar comigo. Versículo 20: eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Verdade. Verdade. Os maus se rebelam contra Deus, mas não só se rebelam contra Deus, eles são inimigos de Deus, a ponto de não temerem a Deus, de falarem muitas coisas ruins, de manifestarem muitas ofensas a Deus. Versículo 21, e aqui começa a pegar em nós. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Você já pediu para Deus provar o seu coração nessa direção? Será que realmente você odeia os que odeiam o Senhor? Será que realmente você despreza os que se levantam contra Deus? Quem sabe isso não esteja fazendo algum sentido para você, mas eu quero te ajudar para que você faça esse exercício diante do Senhor, no seu trabalho. De repente você se depara com pessoas que são extremamente rebeldes, que são pessoas caluniadoras de Deus, que são pessoas que zombam de Deus, mas você prefere tomar o cafezinho com ela do que confrontá-la. Quem sabe você, jovem, adolescente, você que já ainda está no círculo universitário, se depara com professores que zombam de Deus, mas você permanece em silêncio, porque você está mais preocupado com a sua nota final. Versículo 22, eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Você consegue olhar para o seu coração e retirar uma avaliação nesse sentido? Eu não estou dizendo aqui, não estou manifestando aqui nenhum tipo de ódio, para que você saia daqui e amanhã faça coisas erradas lá no teu trabalho ou na sua escola, de forma nenhuma. Mas é que às vezes eu percebo que o Senhor é aquele que recebe a nossa lealdade, mas o Senhor nos colocou no meio do mundo corrupto, e nós muitas vezes não erguemos a voz, não combatemos a maldade, não tomamos esse tipo de ação a entender que realmente existe homens perversos, que realmente existe homens violentos, que realmente existe homens rebeldes a Deus, que realmente existe inimigos de Deus. Teologicamente, alguns foram separados
para honrar a Deus. E outros são os reprovados. E nós precisamos entender isso, para que possamos então entregar a nossa lealdade somente a Deus, custe o que custar. Conclusão: diante dessas 4 razões pela qual você precisa pedir a Deus que esquadrinhe o seu coração, pedir a Deus que Deus sonde o seu coração, penetre no seu coração e prove toda a sua vida, prove todos os seus pensamentos. A conclusão se dá no versículo de número 24. Porque o salmista termina assim, depois dessa avaliação, ele termina assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 2 direções. Primeiro, essa compreensão do salmista após tomar conhecimento do relatório qual Deus prestou a ele. E nesse relatório provavelmente tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado qual nós precisamos melhorar, o lado qual nós precisamos buscar a se desenvolver na direção de Deus. Senhor, olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. Senhor, não me deixe em desespero. Senhor, olha para dentro de mim. Mas Deus é gracioso. Deus é gracioso, é bondoso, é misericordioso. Porque ao olhar para dentro de nós mesmos, com sinceridade, com cuidado, com temor a Deus, qual será a avaliação? É que eu sou um pobre coitado diante de Deus. E que realmente eu tenho feito coisas ruins. Que realmente eu tenho andado pelo caminho mau. Em algumas coisas eu tenho acertado, mas em outras eu tenho errado. Mas Deus é gracioso, porque o verso de número 24 termina assim: e guia-me pelo caminho eterno. A graça de Deus. A graça de Deus presente na vida do salmista, na vida do rei Davi, de um homem segundo o coração de Deus, mas de um homem que errou, de um homem que cometeu alguns erros grosseiros diante de Deus. Mas Davi não está desvinculado da graça de Deus. Ele recorre à graça de Deus e clama: guia-me pelo caminho eterno. Que a sua oração, que o exercício o qual eu convidei a igreja a fazer, o qual Deus então te chamou a atenção, ao final você reconheça os seus caminhos maus, mas que você clame ao Senhor também, pela graça dEle, que Ele te conduza pelo caminho eterno, porque sempre há recomeço, sempre há começo também. A você que de repente ainda não entregou a sua vida a Jesus e precisa assim tomar uma decisão perante o Senhor, uma decisão ao qual o Senhor já está executando do seu coração. Há começo para você também. Para nós que já estamos caminhando com o Senhor, é tempo de se arrepender dos caminhos maus e buscar os caminhos eternos, dia a dia, cada vez mais com intensidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, bendito é o Teu nome, e assim nós começamos essa oração inicial,
dizendo que o Senhor é grande, dizendo que o Senhor é espetacular, dizendo que o Senhor é extraordinário. E nós dizemos isso porque o Senhor conhece, sim, as nossas vidas por inteiro. E hoje, ó Pai, o Senhor realizou um exercício muito importante no nosso interior. O exercício no qual o Senhor nos chama a renovar, a buscar, a viver contigo mais intensamente, nos afastando, ó Deus, das coisas más, daquilo que te ofende, buscando as coisas do alto, buscando as coisas eternas. Pai, perdoa sim os nossos erros, os nossos pecados, perdoa, ó Deus, os nossos vacilos diante do Senhor. Derrama graça sobre as nossas vidas, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, vamos receber a bênção. E que a misericórdia do nosso Deus e a graça renovadora do Senhor Jesus e a paz, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, no dia de hoje, no dia de amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.